Vamos lá para a receita do bolo de chocolate que eu estou no desejo. Abri aqui a tampinha do lixo. E o lixo já tá bem cheio ali, gente, precisando retirar. Então, não se apeguem a isso. Ó, vamos precisar de 3 ovos. Vou quebrar eles primeiro, pessoal, porque a gente nunca sabe, né? É raro, é muito difícil a gente pegar um ovo que não esteja bom, é muito difícil mesmo. Os ovos que vende no atacadista que a gente compra, né, que é no bem barato, fica mais próximo da gente, não costuma ter estragado não, é muito difícil. De todos os anos que a gente já compra lá, eu acho que a gente só pegou, acho que foi um ou foi dois ovos só, gente, que não tava bom, eles estavam muito estranho. Só, e faz muitos anos isso. E aí, vou dar aqui só uma leve mexidinha. Aí a receita pede 1 xícara de açúcar. Eu vou colocar um pouquinho abaixo de uma, ó, tá vendo? Tá faltando quase 2 dedinhos, né? Pra completar a xícara inteira. Esse aqui é o açúcar demerara que eu vou usar. Mexer aqui um pouco. Pessoal, já mexi aqui bastante o ovo com açúcar. Agora a gente vai colocar 3/4 de xícara de óleo. Tô colocando aqui meia xícara, meia xícara de óleo. Pra simplificar, né, pessoal? Que às vezes tem gente que não sabe o que é muito 1/4, 2/4, né? 3/4. Então, meia xícara. Coloquei meia xícara de óleo. Mexi aqui um pouquinho também pra unir bastante aqui. E aí a massa vai ficando cada vez mais espessa, pessoal. Já misturei bem também aqui, pessoal, o óleo. Foi o último ingrediente que a gente colocou. Né? Recapitulando, colocamos ovos, colocamos o açúcar, o óleo. Agora, pessoal, vou vir aqui com a peneirinha. Vou colocar 1 xícara de farinha de trigo. Que é pro bolo ficar ainda mais fofinho. É bem rapidinho, pessoal, na peneira. Aí sobra só alguns gruminhos mesmo. E agora, por cima da farinha, que a gente acabou de peneirar, vamos peneirar também 1 xícara de cacau em pó. O cacau em pó que eu tô usando aqui é o 55%, porque eu quero que fique meio amargo, gente. Mas se você quiser fazer com o Toddy, com o Nescau mesmo, você pode fazer, né? Mas aí vai dar sua preferência. Eu gosto mais do chocolate em pó, pessoal, porque eu gosto do amarguinho, ó. E pra você não jogar fora esse cacau em pó, você passa assim a colherzinha, né? Porque aí ele cai bem fininho lá embaixo. Aí só um ou outro que fica. Aí agora a gente vai mexer bem, pessoal. Vamos mexendo devagarzinho, né? Porque senão você vai sujar tudo aí. Então, vai mexendo devagar, devagar e sempre, que vai dando certo. Aqui, pessoal, só tô mexendo enquanto o meu leite ali termina de esquentar. Esquentando, eu já vou colocar aqui já, na massa. Que essa receita aqui, gente, eu vou fazer com o leite morno. O leite aqui já mornou. Vou colocar aqui dentro dessa massa. Agora a gente vai mexer bem. Pessoal, e para quem tem dúvida, se, por exemplo, vai cozinhar o ovo, esse leite assim morno, não cozinha, tá? Eu já fiz vários assim. Já fiz vários bolos assim. Só que essa receita aqui que eu peguei, ela vai menos farinha de trigo do que o que eu sou acostumada a fazer. Então eu quis fazer para ver se vai ficar bem levinho, né? Os outros que eu já faço fica leve, porém esse aqui eu vi que vai menos farinha de trigo, né? E aí eu quis fazer assim para testar, né, para ver se vai dar certo. Mas a quantidade de farinha, né? Mas usar o leite morno assim é muito bom, gente. A massa fica muito mais fofinha do que você fazer com o leite temperatura ambiente. Muito mais mesmo.
Aí agora você mexe bastante para encorpar bem aqui todos os ingredientes. Aí, pessoal, vou colocar uma pitadinha de sal para intensificar mais o sabor. E vou colocar, pessoal, uma colherzinha de chá de bicarbonato. Carbonato de sódio, né? Vou colocar uma colherzinha só assim de chá. Carbonato de sódio para ele deixar esse bolo muito mais escurinho, tá? Ele intensifica a cor do chocolate. Quando ele estiver assado, ele vai ficar muito mais pretinho, sabe? Muito mais escurinho. E aí eu gosto bastante assim. E aí agora vamos mexer aqui bastante. Gente, é uma receita de bolo bem fácil, bem prática, você não suja muita coisa. E assim, para aqueles dias que você tá na ânsia, gente, de um bolo de chocolate assim, bem chocolatudo, bem molhadinho, é maravilhoso, viu? Maravilhoso mesmo. E eu tô naqueles dias, gente, que eu tô desejando um bolo de chocolate. Desde a semana passada que eu tô desejando um bolinho de chocolate. Eu vim fazer essa receita, eu falei, deixa eu gravar e colocar no canal. A gente já tá uma massa tá bem brilhosa, bem bonita. A gente agora vai vir com uma colher, vou colocar uma colher bem generosa, gente, de fermento em pó para bolos. E vamos mexer bem agora essa massa, né? Mexe devagar, gente, com carinho, né? Porque depois que você coloca o fermento, pessoal, você não pode bater muito essa massa. Senão ele vira o glúten, né? O glúten... quando a massa fica mais pesada, né? Fica aquela massa pesada, de bolo pesada, ela não fica uma massa fofinha. Então, você mistura assim delicadamente, tá? Delicadamente, só mesmo pra incorporar o fermento na massa, tá? O fermento aqui, gente, já começou a agir, olha. Subiu bastante a massa, ó. Gente, tá uma massa perfeita, ó. Tá uma massa linda, linda, linda. Olha como tá bonita a massa, pessoal. Muito, muito bonita. Agora eu vou trocar, vou pegar aqui uma espátula. Que massa perfeita, linda, linda essa massa, olha. Bem brilhosa, uma massa bem bonita mesmo. Agora vamos transferir para a forma que eu já untei. Olha, gente, já untei aqui essa forma com manteiga e farinha de trigo. Agora a gente vai colocar a massa. Pronto, o bolo já, a massa já tá toda aqui na forma. Aí um truquezinho, pessoal, que eu gosto de fazer, eu coloco o pano de prato assim, ó. E aí eu vou pegar e vou dar umas leves batidinhas assim, ó. Isso, gente, ajuda bastante na hora de soltar o bolo, sabe quando assa? Ele solta com mais facilidade. Eu gosto de fazer isso. Pronto, agora a gente vai colocar ele lá no forno. Agora aqui no forno, vamos colocar ele para assar. O forno já tá bem quente. Gente, eu tô achando essa forma pequena, mas eu não vou mudar. Tô rezando aqui para que ele não derrame, né? Agora vamos deixar aí mais ou menos uns 40 minutinhos. A gente vai fazer a cobertura e picar o morango que eu vou colocar dentro, que ele vai ser um bolo de chocolate com cobertura, gente, um ganache. E vai ter flocos também e morango. Essa ganache eu tô colocando aqui uma caixinha de leite condensado. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Também vou usar, que é opcional, que eu gosto bastante para dar, acho que a ganache fica muito mais gostosa. Vou colocar aqui, pessoal, eu acho que umas 3 colheres de leite em pó. Vou colocar umas 3 colheres de leite em pó, assim, de sopa, bem cheia. Eu acho que fica mais gostosa a cobertura, assim, a ganache. E vou colocar também
Como eu quero que ele fique bem assim, bem chocolatudo mesmo, sabor bem mais forte, bem mais marcante. Então, eu vou colocar, pessoal, umas 5 colheres de chocolate em pó. Uma, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar uma colher de manteiga, bem cheia mesmo, uma colher bem generosa de manteiga. Um toque a mais, eu gosto de colocar um pouquinho de café solúvel. Vou colocar um pouquinho, colocar mais ou menos meia colherzinha, tá? E uma colherzinha de sobremesa bem pequena, que é aquelas colherzinhas de café bem pequena. E vou colocar, pessoal, uma colherzinha dessa de chá, que é de canela em pó. A gente vai mexer bem, isso aqui antes de levar pro fogo, porque depois que ir pro fogo não adere bem, né? O chocolate em pó não adere muito bem, então vamos mexer aqui mesmo. A canela eu coloco porque eu amo quando tem um toquezinho de canela, sabe? Lá no finalzinho, um toquezinho de canela, eu amo demais e fica super saboroso. Minhas coberturas eu faço todas assim, pessoal. Quando eu faço brigadeiro de colher também, que eu faço aqui direto, que é bem facinho, né? Então eu sempre coloco canela, eu amo canela. Amo, amo, amo. Principalmente a em pó, né? A em pó eu gosto demais, nunca deixo faltar aqui em casa. Pronto, pessoal, já aderiu aqui bastante, ó. Agora, fiz até uma sujeirinha aqui, né? Não tem jeito, gente, mexeu com coisa em pó, não tem jeito, suja mesmo, né? Agora a gente vai levar lá pro fogo pra engrossar essa cobertura aqui. Pronto, pessoal, agora vamos levar essa mistura aqui pro fogo. Mexendo sempre. Eu tô aqui em fogo alto mesmo, gente. Vocês não vão conseguir ver, eu acho daí, né? Que tá bem clarinho aqui. Vocês quase não vão conseguir ver, na verdade, o fogo, né? Mas tá em fogo alto aqui. Aí tem que mexer sempre. Pessoal, eu tô fazendo esse bolo aqui com vocês. Hoje é uma sexta-feira à noite, eu já terminei os meus atendimentos. Para quem já acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho um estúdio de beleza aqui dentro do meu apartamento. E aí eu já terminei os atendimentos, agora já deve ser umas 7h40 da noite. E aí eu decidi fazer esse bolo hoje, porque amanhã é sábado e vai ser bem corrido. Logo cedo já tem cliente de extensão de cílios, então eu vou aproveitar para fazer já hoje, porque eu quero comer amanhã. Eu ia deixar para fazer amanhã, pessoal, mas aí surgiu umas 3 clientes fora da agenda que já estava desde o começo da semana. Elas me chamaram hoje de manhã, perguntando se eu não tinha horário para amanhã. E aí, pessoal, não vou dar esse mole, né? Eu vou atender, né? Precisamos de dinheiro, né, pessoal? E aí, amanhã vai ser muito corrido, porque eu tenho 2 clientes de manhã. Depois a gente vai correr, vai na feira. Fora que quando eu estiver em uma das clientes, o Manuel vai cortar o cabelo dele. E aí, depois quando ele chegar, a gente vai na feira ali mais ou menos 1h. E aí, quando a gente voltar, eu vou almoçar, vou atender mais 2 clientes. Ou é 3? Eu acho que é 3, gente. Acho que é 3 que tem marcada. Ali depois do almoço, né? E aí depois, gente, vamos ter que ir no Bem Barato, que é o atacadista aqui, né? O mercado atacadão que fica aqui perto da gente. Pegar algumas coisas pra fazer o almoço de domingo. Vai ser bem corrido amanhã. E aí eu queria comer, gente, um bolinho. Amanhã é sábado, eu queria comer um bolinho. A gente já tá com uns 15 dias que não come bolo. E aí deu vontade, né? E amanhã vai ficar super corrido, eu não vou conseguir fazer. E aí eu vim fazer esse bolo hoje, tanto que eu só vou partir esse bolo amanhã, né? Eu vou preparar, vou deixar ele todo montadinho, vou pôr na geladeira. E amanhã que eu vou finalizar com vocês, que eu vou mostrar como foi que ele ficou, né, por dentro. E aí agora, pessoal, tem que mexer bem aqui, tem que ter paciência nesse momento, né, porque demora um pouquinho para ela engrossar. E aí eu vou mexer bem, daqui a pouco eu volto com vocês, para o vídeo não ficar tão cansativo para vocês. Galerinha, eu voltei aqui com vocês.
A cobertura já incorporou aqui bastante. Eu não vou deixar, pessoal, quase uma forma de brigadeiro meia mole, porque eu quero que banhe bastante o bolo, né? Então eu não vou deixar ela muito espessa, não. Acho que para deixar um pouquinho mais espessa eu tinha que ficar pelo menos mais uns 10 minutinhos, mas eu não vou deixar. Acho que essa consistência aqui vai ficar perfeita para banhar todo o bolo, né? E aí eu vou colocar um pouquinho dentro também do bolo, que eu vou abrir, gente, esse bolo. Tô pretendendo abrir, né? Tô pretendendo abrir esse bolo e colocar morango dentro dele. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Agora eu já apaguei aqui o fogo e tô mexendo assim um pouco, pessoal, que é pra cobertura ficar mais brilhosa, né? E aí tô mexendo assim bastante, bem rapidinho mesmo. É pra cobertura ficar mais lisinha e mais brilhosa. Então aí tá um segredo, né? Pra cobertura assim ficar bem brilhosa, né? E bem bonita. Você apaga o fogo e fica sei lá, uns 5 minutinhos mexendo. Bom que já dá também uma leve esfriada nela também. E ela vai cada vez ganhando mais um brilho, ó. Ó o brilho que ela tá. Lindo esse brilho. E agora, pessoal, eu vou picar os morangos. Gente, eu trouxe aqui a calda pra vocês verem. Olha isso, gente, o brilho que ela não tá, olha. Que perfeição que essa calda Pessoal, e ela tá com um leve toque de canela. Ao mesmo tempo, um leve toquezinho de café lá no fundo. Maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. E, pessoal, uma pausa para esse vídeo, para se você ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreve. Deixa o comentário de vocês. Compartilha esse vídeo, pessoal, já com a pessoa que vai fazer esse bolo para você. Então, manda para ela e fala assim, ó, eu quero um bolo chocolatudo igual esse aqui. Aí, manda esse vídeo para ela fazer para você. E ativa o sininho, que é para quando tiver vídeos novos, você está ligadinho. Eu já vou tirar, já vou higienizar e já vou vir aqui picar. Gente, olha que morangões bonitos que eles estão, pessoal. Uns morangos bem bonitos. Ainda sobrou uns ali, que é aqueles menores que eles colocam por baixo, né? E aí eu peguei uns aqui, agora eu vou começar a picar. Vou até tirar esses daqui, colocar lá na vasilha junto com os outros, para ficar melhor para picar. E aí, pessoal, nem vou sujar a tábua, não. Como é pouca coisa e eu não quero sujar muita louça, peguei aqui uma vasilhinha mesmo de Tupperware, higienizada. E vou picar aqui mesmo. Tô cansada, gente, hoje, e não quero que sujar muita louça. Então, eu vou picar assim pequenininho, que esse aqui eu vou colocar dentro do bolo. Eu vou partir o bolo, pessoal, e vou colocar dentro. Então, agora vamos picar aqui o outro. Então, essa quantidade aqui já tá ótima. De moranguinhos picado. O pessoal veio bastante, ó. Ainda tem essa quantidade aqui, ó. Ainda ficou até que bastante. Esperar o bolo terminar de assar, esfriar para poder começar a montar. Vou deixar aqui reservado, vou caçar uma tampinha para esse morango. Galerinha, eu achei melhor dissolver um pouco mais essa cobertura. Achei que ela tava muito grossa, porque eu quero que ela espalhe bem por cima dele, né? Então, coloquei no fogo mais um pouquinho. Aí, adicionei só mais um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de leite líquido. Aí, deixei ela mais líquida, né? Então, que eu quero que ela banhe esse bolo inteiro, né? E aí, querendo ou não, depois que for pra geladeira, ela pega mais uma consistência também, né? Agora, pessoal, vamos à melhor parte, que é a parte de só jogar, pessoal. Só jogar por cima. Vai ficar assim, ó, bem chocolatudo, bem...
Gente, olha só, ele tá bem chocolatudão, gente. Tá bem pesadão, olha. Eu queria assim, gente, com bastante calda. Era assim mesmo que eu tava desejando. Com o meio assim, ó, só o vulcão de chocolate. Aí agora, vamos colocar a cobertura. Eu comprei essa cobertura aqui. Eu comprei esses flocos aqui, pessoal, quadradinhos, ó. Aí vou colocar também. Vou colocar até um pouquinho aqui também por cima do meiozinho. Então, eu piquei aqui uns moranguinhos menorzinhos em bandinha, ó. Só pra decorar. Então, vou colocar assim, pra dar uma decoradinha. No meiozinho. Pessoal, e olha só. Vou filmar bem de pertinho pra vocês verem como esse bolo tá. Olha. Terminei de colocar os morangos. Coloquei nesse prato assim bem grande por causa da cobertura, né? Que eu queria com bastante cobertura. Com as decoraçõezinhas dos morangos. E por dentro também tem morango, né? Então, ai gente, eu acho que ele vai estar maravilhoso, tá? Pra amanhã, nossa, já tô na ânsia pra comer, viu? Já tô aqui na vontade de comer, mas só amanhã que partir esse bolo pra ver como que ele tá. Né? Então, ele vai pra geladeira agora pra pegar uma consistência, né? E amanhã, creio eu, que tá um pouquinho mais consistente essa ganache, né? Aí, provavelmente, amanhã eu posso pegar uma espátula e puxar um pouco mais pra ele, né? Que ela vai pegar uma consistência e vai ficar melhor. Mas, ó, ficou bem lindo, né, gente? Assim, quando decora, nem dá pra ver defeito nenhum da massa, né? Então, fica perfeito pra você fazer assim, né? Às vezes o bolo não ficou tão bonito, né? Você vai e faz assim uma calda, joga por cima que aí fica tudo certo. E tá lindo, gente. O cheiro que tá essa cozinha de chocolate com morango, eu queria que vocês estivessem aqui pra vocês verem. Então, pessoal, até amanhã e aí eu volto com vocês pra mostrar como ficou o bolo. Voltando pra atualizar vocês, olha só o bolo, pessoal, de ontem. Hoje, como já é um outro dia, né? Finalizei ontem ele à noite. Acho que quando eu finalizei ele ontem, já deveria ser umas 9h50. Pessoal, vocês vão lembrar que aqui o prato tava cheio de ganache, porque ainda tava bem mole, né? Mas aí, hoje de manhã eu acordei, a ganache já tava mais espessa. Foi o que eu fiz. Peguei uma espátulazinha e vim pegando a ganache e jogando nas laterais. Pegando a ganache e jogando nas laterais, ó. Deixei ele todo bem chocolatudo nas laterais. E ele tá bem mais firminho. E olha só como ele tá lindo. Lindo. E ele tá bem pesado, pessoal. Se você pegar nele assim, ele deve estar com, acho que uns, sei lá, quase 2 quilos. Ele tá bem pesado. Mas é mais por conta do morango, né, e da ganache. Porque a massa mesmo, né, um pouquinho a farinha de trigo. Então eu usei só uma xícara de 240 ml, somente. E aí tá assim, ó, bem chocolatudão. Ai, gente, eu tava desejando esse bolo, eu amo bolo de chocolate com morango. Deixa aqui nos comentários, pessoal, se vocês também gostam de um bolo assim, bem chocolatudo, né? Para aqueles dias aí que você ou tá chegando na TPM, né, pessoal, ou tá com muita vontade mesmo, porque olha, tava com muita vontade de comer assim um bolo bem molhadinho, bem chocolatudo. E aí eu decidi fazer essa receita. E o chocolate meio amargo é bom você fazer com cacau em pó, porque também fica aquele amarguinho delicioso de chocolate, né? Não fica tão doce como se você fizer com Nescau ou Toddy. Mas também fica da preferência de vocês também, né? Qual o tipo de chocolate que vocês vão usar. Mas eu indico usar o cacau sempre, que fica mais saboroso. Tudo de bom, né, gente? Um bolo assim. E aí, pessoal, saindo do bolo, eu tô aqui com a panela de pressão, já lavei o feijão, coloquei um pouco de óleo misto,
piquei uma linguiça, coloquei sal e um pouquinho de colorau. E agora eu vou colocar o feijão na pressão. Ah, eu também coloquei umas folhinhas de louro. Aí eu vou colocar água, vou fechar e colocar na pressão. Aqui eu já retirei todos os lixos pra gente descer quando a gente for pra feira, né? Tá todos os lixos aí pra descer. Aqui eu já coloquei alguns panos de prato de molho pra enxaguar amanhã, porque eles estão bem sujinhos, que eu sujei na hora de fazer o bolo de chocolate. Então sujou um pouco de chocolate. E aí, vou aproveitar agora para dar uma aspirada no tapete, enquanto o feijão tá no fogo. Eu coloquei a mantinha do estúdio e o meu jaleco para lavar. Logo, os meus atendimentos já acabou. Agora é mais ou menos 1 e pouco. Teve umas clientes que remarcaram, pessoal, para segunda-feira. Então, eu até preferi, porque vai estar mais tranquilo, né, na segunda-feira. Hoje eu ainda vou ter que ir no Bem Barato, feira, então fica meio corrido, né? E eu dei graças a Deus que elas remarcaram para segunda-feira. E hoje eu já fiz uns 4 atendimentos, que eu comecei bem cedo. Eu comecei 9 horas e aí atendi uma cliente de extensão de cílios e 3 de sobrancelha. E aí as outras 2 que era para vir de cílios vai ficar para segunda-feira. E aí eu vou aspirar agora o tapete. Agora, que é a hora de partir o bolo. Vamos partir para ver como vai ficar. Já tô aqui com um prato. E agora a gente vai partir ele pra gente ver como ficou por dentro. E ele tá muito cheiroso, pessoal. Tá um cheiro de chocolate maravilhoso. Vou cortar aqui um pedaço bem generoso. Olha, pessoal, como que ele tá. Tá o moranguinho aí no meio. Olha, pra vocês verem. Acho que desse lado tá vendo mais o moranguinho. E aí ele fala, e olha só como a ganache tá bem brilhosa. Que linda, pessoal. E olha a massa fofinha. Vamos partir aqui, olha, pra vocês verem por dentro. Ele tá bem molhadinho, pessoal, ó. Tá um bolo bem molhadinho. A massa bem fofinha e o cheiro de chocolate tá bem gostoso aqui. E o bolo, ó, ficou bem escurinho. Pessoal, eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostou desse vídeo, deixa o like de vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquela pessoa para vir fazer esse bolo aqui para vocês, que fica maravilhoso. E vamos deliciar agora esse bolo. E até o próximo vídeo, eu espero vocês lá. Tchau, tchau!